Amados, como falou nesse vídeo, nossos filhos não esperam. Eles não podem esperar. Eles não foram gerados para esperar. Eles foram gerados para dar frutos. Pensando nisso, que possamos saber cuidá-los. Por isso nós chamamos a preletora, Renata Weber, que ela deu um efeito todo especial ao culto, porque foi do coração dela, não foi indicação minha, da palavra que ela iria ministrar hoje. Foi escolha dela. E ela nem sabia dos vídeos, não sabia de nada. Cuidando do que é seu. A amada Renata Weber, ela congrega na Ativec, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Ela foi indicada por uma amada maravilhosa, que eu amo tanto, Ana Sauer. Nós não nos conhecíamos, nos conhecemos hoje, falamos muito por mensagem, muito por telefone, mas não pessoalmente. Ela é casada, mãe de 2 filhos, Jonathan, de 19 anos, e Jennifer, de 14 anos. Ela estuda psicologia. Eu gostaria que todos levantassem as mãos para nós orássemos pela palavra que será ministrada e aproveitarmos também para orar pelo ofertório que foi feito. Tá? Que Deus possa usar maravilhosamente a nossa preletora. Senhor Jesus, te louvamos, te engrandecemos, Pai. Colocamos em tuas mãos a tua serva, Senhor, que com tanto carinho, com tanto louvor, Senhor Jesus, estar aqui presente, Pai. Colocamos em tuas mãos que nosso coração venha a ser um terreno fértil, para que a semente venha a germinar. Senhor, ensina-nos, Senhor Jesus, as tuas palavras. Faça de nós aprendizes, Senhor Jesus, que possamos ser servos fiéis e ouvintes da tua palavra, para que o seu nome seja glorificado, que possamos ser mães, pais de oração, e que sejamos exemplos para os nossos filhos, porque eles não podem esperar. Senhor, te louvamos, te engrandecemos por tudo. Em teu nome, amém, Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Eu posso incomodar vocês só um pouquinho? Porque eu não vou ficar lá em cima, eu vou ficar aqui embaixo, que eu gosto de ficar perto de vocês. Mas assim, eu queria tanto que vocês centralizassem aqui, ó, vocês passassem para cá um pouquinho, porque aqui é melhor para me ver vocês. Gente escondida lá embaixo, tanto rostinho lindo que eu não consigo enxergar aí aqui fica mais fácil para mim. Isso, muito obrigada. Eu quero agradecer desde já esse desconforto de tirar vocês da acomodação de vocês, para ficarem mais pertinho de mim. Aqui pertinho de mim, para mim não me sentir sozinha, isso. Porque às vezes eu me sinto sozinha. Obrigada. Aqui a primeira fileira e a segunda fileira não estão reservadas. Vocês podem sentar. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada mais uma vez por vocês. Mas tem muita coisa aqui nessa Bíblia. Se puder deitar, tem como deitar mais um pouquinho? Como a irmã Márcia já... Não, é deitar. Tem papel aí que não... Isso, obrigada. É papel demais. A marcação osso. Obrigada. Como a Márcia falou, eu sirvo ao Senhor ali na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Largo do Bicão. E quero dizer para vocês que eu ouvi as irmãs cantando aqui, esse louvor da Esla, e essa semana ela gravou, porque na verdade eu estou na filial onde a Esla é a nossa pastora, ela e o pastor Odilon, e essa semana ela ministrou. Ela gravou o seu CD, próximo CD, na nossa igreja, e o Senhor deu a ela um louvor, Fogo para o Brasil, de família,
E a letra fala de casa, fala que casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir, em novembro ela está lançando, vai tocar muito aí, eu tenho certeza que vai alcançar muitas famílias. E ela estava falando sobre isso, que o Senhor ministrou isso ao coração dela. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Eu quero desde já agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que hoje saíram das suas casas, num sábado à noite, para vir até a casa do Senhor, investir na segunda coisa mais importante da vida do ser humano, que é a família. A primeira coisa, depois de Deus nos salvar, nos chamar pelo nome, nos libertar, Deus instituiu família. E família Deus instituiu lá no Éden. A igreja, ela vai aparecer em Atos dos Apóstolos. Mas a família começa no Éden. E nós precisamos entender que mais do que nós, o nosso Deus prioriza família. Eu sou casada há 20 anos com o diácono mais bonito lá da nossa filial. Ele não pôde estar aqui hoje. Fiz 20 anos agora, dia 28 de maio. E o Senhor nos deu de presente o Jonathan, né? Com 19. O Jonathan apareceu logo que eu casei, meses depois, Jonathan. Não tive muita lua de mel, não tive muito o que curtir, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus já havia preparado tudo, Deus já tinha um tempo determinado para isso. E o Jonathan está com 19 anos e a Jennifer fez 14. Hoje, a Jennifer passou o dia na igreja, porque teve um dia com Deus para os adolescentes, e acabei de falar com ela ainda há pouco. E o Jonathan, para a alegria assim, do nosso coração, pela manhã esteve na consagração junto com a sua namorada, que ministrou na consagração. Minha nora é uma bênção, futura nora, e agora à noite, nesse momento, eles estão indo para uma igreja em Coelho Neto, onde ela vai ministrar para jovens, e ele está ali do lado dela. Linda história, né? Mas nem sempre é assim. Isso não é fácil. Se eu ficasse falando para vocês de filhos, nós passaríamos a noite toda. Se eu contasse para vocês as lágrimas que eu derramei pelo Jonathan, as vezes que Deus teve que vir à terra, de fato, para nos dar vitória, a mim, ao Jeter, com o Jonathan, as vezes que eu tive que realmente tomar para mim a responsabilidade de mãe, nós ficaríamos aqui horas. Inclusive o Jonathan brinca, né, com as pessoas que ele sabe que eu ministro muito para a família e para a paz. E às vezes as pessoas vêm falar com ele, porque ele se tornou meio que famoso, né? E as pessoas falam, você que é o Jonathan. E ele ainda fala assim, eu já falei com a minha mãe para pregar de Jesus, para falar de Jesus, ela quer falar de mim. Mas hoje eu posso me alegrar e dizer para vocês que nessa hora eu estou aqui, o Jonathan está numa igreja, a caminho de uma igreja com a sua, creio, futura esposa, para fazer a obra do Senhor. O desejo do meu coração, para todas as mães, porque quando eu cheguei aqui eu vi que não tinham só Déboras, tinham homens de coragem também. E eu fiquei muito feliz pela presença dos homens, dos pais aqui. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Homens. Deus seja louvado pela vida de vocês. Porque a primeira figura, o primeiro entendimento que um filho tem a respeito de Deus é através da vida do pai. O primeiro contato e entendimento que uma criança tem a respeito de Deus é a figura do pai. Então, os pais que estão aqui têm a grande responsabilidade de apresentar Deus através das suas vidas para os seus filhos. Porque, na verdade, a mãe faz o papel do Espírito Santo. A mãe é intercessora, né? A mãe é a que cuida. E o pai, ele faz o papel de Deus. É o papel da lei da ordem na casa. Mas nós vamos falar mais à frente um pouquinho disso. O desejo do meu coração nessa noite está no Salmo 144, verso 12, que diz assim: o desejo do meu coração é para que os vossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, e para que as vossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas,
como colunas de um palácio. Esse é o desejo do meu coração para os filhos de vocês. Que isso possa valer na casa de vocês. Eu disse que eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque hoje, nessa noite, nesse sábado, dia 6 de setembro, vocês estão fazendo um dos maiores investimentos da vida de vocês. Vocês estão investindo alto, numa das coisas mais preciosas. 1 Timóteo 5,8, não precisa se abrir, você pode anotar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer a Timóteo, vai orientar ele, e vai dizer exatamente assim: aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E ele está dizendo para nós que, se nós não cuidarmos da nossa casa, se nós não cuidarmos da nossa família, nós vamos ser considerados por Deus piores, muito piores do que o infiel. Então, isso nos mostra que Deus leva muito a sério, muito mais do que a gente possa imaginar, família. Não adianta sermos um líder maravilhoso, sermos alguém que está à frente da obra, irmos e voltarmos e colocarmos a mão em tudo que nos derem, se as nossas casas estão sem ser cuidadas. Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Um dos grandes erros era que durante muitos anos nós colocamos Deus em primeiro lugar, a igreja em segundo e a família em terceiro. Por que você está dizendo isso, Renata? Porque durante alguns anos eu ministrei, como até hoje ministro, na Vila Cruzeiro. É uma área que ficou conhecida pela pacificação em todos os jornais, em todas as televisões, aqui e fora. E nossa igreja tem muitas filiais ali naquele bairro, naquele lugar. E muitas vezes que eu estive ministrando ali, eu comecei a ver que os grandes ali eram os filhos das mulheres de oração. Vocês podem ver que a gente tem tudo nome de crente. Jeremias, Samuel, Davi. E eu falei, mas Senhor, todos, 90% dos que estão ali são desviados. Todos, a maioria. Estive lá semana passada. E eu falei, não, Jesus, tem alguma coisa errada. Essas mulheres são mulheres de frente de oração, essas mulheres são mulheres que viveram aí, estão há 30, 40 anos. E Deus falou para mim assim, as pessoas precisam entender que eu não crio filho de ninguém. Os pais precisam entender isso. Ele deixou muito claro na palavra que os filhos são herança dele. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o vosso galardão. Logo que se os filhos são heranças do Senhor, eu entendo que se eu recebi uma herança, eu tenho a responsabilidade total de cuidar dela. Você conhece alguém que por algum motivo, foi bem-aventurado, foi feliz em receber uma herança? Recebeu a herança de um tio, de uma avó, de um parente? Você já ouviu dizer que essa pessoa que recebeu a herança entregou para o vizinho cuidar? Deixou na casa do outro? Você já ouviu dizer que a pessoa que recebeu a herança entregou para o terceiro, para o quarto cuidar? Responsabilidade da herança é minha. Sou eu quem tem que cuidar dela. E Deus foi muito claro comigo. Deus falou assim, eu não crio filho de ninguém. Falei, Senhor, porque as pessoas têm meio que essa noção. Entreguei para Deus. E alguns pais, durante esse tempo de ministração para pais, às vezes você encontra alguns pais, algumas mães dizendo assim, não, já desisti. Eu entreguei para Deus. E aí eu, com muita educação, com muita graça, com um sorriso no rosto, olho e digo assim, tenho algo para te dizer. Deus está devolvendo para você.
A pessoa não fica muito feliz, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele livra, Ele cuida. Nós acabamos de ver aqui no vídeo que realmente Ele faz como ninguém. Nossos filhos estão na rua e Deus está cuidando, está livrando, está fazendo o que o pai e a mãe não podem fazer. Mas para tudo, criação, educação, cuidado, é responsabilidade minha. Vou repetir para a gente gravar e passar para os nossos amigos. Deus não desce do céu para criar filho de ninguém. E o que acontece é que durante anos, essas mulheres, de uma maneira muito, com o coração muito aberto, estiveram na oração. Só que não dá para você chegar de manhã, ficar na oração, da oração para você ir para a visita, da visita você ir para o monte. Não dá para você passar o dia inteiro, quando você ainda tem filhos menores de 18 anos, debaixo da sua responsabilidade. Não dá para você largar. Não dá para você abandonar e ainda abrir a boca e dizer assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Não está fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus começa dentro da nossa casa. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é Bíblia. Eu posso fazer a obra e devo sim, mas a obra de Deus começa na minha casa. Vocês, através desse vídeo, vocês viram a responsabilidade de um pai e de uma mãe, porque os filhos não podem esperar. E nós precisamos, como pais e mães, entender que quando decidimos ter um filho, naquele momento do nascimento, a partir daquela hora, começa uma missão. Pai, você tem uma missão. Mãe, você tem uma missão. E essa missão está comprometida ou não? Imagine que, sem vocês saberem hoje, a irmã Márcia tivesse feito uma surpresa e tivesse pego uns 10 filhos de pais que estão aqui, né? E tivesse feito uma entrevista com esses filhos. E tivessem perguntado a esses filhos, me fale a respeito do seu pai, me fale a respeito da sua mãe. O que eles diriam? O que eles diriam a nosso respeito? Há umas 4 semanas atrás, nós fizemos na nossa igreja uma tarde em família. O nome que nós demos foi esse. Eu e meu esposo, até esse evento, estávamos responsáveis pelo departamento de família. Já estávamos há 4 anos, quase, e vamos passar agora para um outro casal. E nessa tarde em família, nós trouxemos uma terapeuta, minha amiga, uma benção. E enquanto ela ministrava para pais, os filhos eram ministrados lá em cima, nas salas, por 2 professoras de escola dominical. E uma das professoras, minha nora, disse que ficou surpresa, porque uma das histórias, de tantas que ela ouviu, ela falou assim, dê uma nota para os seus pais. E os pais dessa jovem estavam lá embaixo, sentados, sorrindo, e são líderes. Aí ela virou para minha nora e disse assim, -3. Completamente revoltada. Ela disse para Larissa, ele me bate muito. Ele me dá surras e surras. Ele não me escuta. Ele não conversa comigo. Ele não diz que me ama. Mas ele é líder. Uma bênção na igreja. E um terror dentro de casa. E até a minha nora ficou assim, né? Porque não sabia, ela ficou realmente chocada com a história. E não dá para a gente cuidar dos outros se a gente não consegue cuidar do que é nosso. Por isso que quando a irmã Márcia falou, e eu uso muito essa frase, cuide do que é seu. Cuide do que Deus te deu. Pai e mãe têm que saber do filho 24 horas. Pai e mãe tem que monitorar filho 24 horas. Pai e mãe tem que investir tempo em filho 24 horas. Senão, eu digo lá para as moças da igreja, não tenha filhos. Eu ainda sou um pouquinho mais dura.
Eu falo para as moças, você realmente quer ter filho? Então, entenda que a sua vida a sua vida que eu digo, a sua vida dos seus sapatos, das suas roupas, das suas maquiagens, dos seus shoppings, vai parar. Não dá para você gerar uma criança e quando ela acabar de nascer, você jogar ela numa creche, ir para a rua, para você ganhar um salário maravilhoso, para você ter todas as roupas, todos os sapatos junto com a criança, que você dá o melhor sapato, você dá a melhor bolsa, a melhor roupa para a criança, o melhor brinquedo, mas esquece de se entregar para essa criança. E aí depois vamos correr para a oração e vamos pedir para Jesus salvar o filho, porque ele não quer. Eu tenho algumas experiências vividas, tristes, mas vividas. Eu estava dando palestra para pais de uma igreja. Eu gosto muito de dar palestra para pais, porque eu trabalho com adolescente, eu ministro para adolescente e eu escuto o adolescente. Então, quando você escuta o adolescente, você vê o quanto ele precisa da atuação ali, do pai e da mãe. Então, eu gosto muito de falar com o adolescente e falar com o pai e com a mãe. Porque não dá para trabalhar só um lado. E eu estava ministrando para pais nessa igreja. E, para minha surpresa, quando eu acabei da ministração, acabei de falar, a pastora pegou o microfone e disse, eu preciso falar com a igreja. E olhou, eu me surpreendi, porque ela disse, eu queria ter escutado isso há anos atrás. Porque hoje eu estou pagando um preço muito alto, porque o meu filho mais novo está afastado e não quer mais saber de Jesus. E eu pedi perdão a ele esses dias, porque o Senhor me mandou pedir perdão a ele. E pedir perdão ao filho não é vergonha. Quando você errar, você precisa pedir perdão, porque pai e mãe também erram. Seu filho precisa entender. Ele não vai deixar de respeitar você, pelo contrário, ele vai te respeitar mais ainda. E ela pediu perdão ao filho, e ela ouviu o que ela não queria ter escutado daquele jovem. E ele disse para ela, sabe qual é o problema, mãe? O problema é que a senhora me deu as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores videogames. Mas todas as vezes que eu queria a senhora perto de mim, a senhora não estava. Eu não tinha a senhora. Nos momentos que eu mais precisei da sua presença, a senhora estava na rua. Você vê como é que é sério, mãe, esse negócio de filho? Isso é muito sério, eu sou muito dura, porque eu costumo dizer para as mães que elas só devem deixar os seus filhos na creche ou em algum lugar e passar 8, 9 horas longe dessas crianças se ela estiver passando fome. Do contrário, é vaidade. Sabe por quê? Ah, mas não dá, minha irmã. Não dá porque só o meu marido trabalhando não dá. Não dá para quê? Não dá para ir para shopping, não dá para viver essa vida regalada, não dá para ter conforto, né? Não dá para, mas dá para você estar em casa. Porque tem mulheres que estão abrindo mão dos seus filhos por conta de cartão de crédito, por conta de luxo. Estão deixando os seus filhos. Eu ouvi uma mãe dizendo, eu tenho que trabalhar porque todas as mulheres trabalham. Eu estava ali atrás e cheguei a me emocionar quando eu vi esse vídeo. Porque eu me lembrei. Eu estava trabalhando, assim que eu casei, estava trabalhando. E logo depois eu passei muito mal com remédio, na troca de remédio. Eu fiquei grávida do Jonathan, da minha bênção. E quando eu fiquei grávida dele, eu passei muito mal, não conseguia trabalhar. Já tinha terminado o 2º grau, falei, quando ele nascer, eu pensando, né? Eu vou voltar à minha vida. E eu louvei a Deus ali atrás. Eu louvei a Deus porque Deus realmente me direcionou. Eu tinha 19 anos, porque eu me casei na igreja. Eu comecei a servir Jesus com 12 anos. E com 18 anos eu me casei. Casei muito nova, mas casei na casa do Senhor, na presença do Senhor. E quando eu falei, vou casar, nós vamos casar, ele trabalhando e a gente vai viver a nossa vida de casado, né? Eu pensando. E lá para os 24 anos, 23 anos, eu quero engravidar. 19, estava lá o Jonathan. Mas amém, por ele. Então, aos 19 anos, quase para 20, eu fui mãe. Muito nova.
eu pensei, falei, vou voltar para a minha vida. Mas o Senhor me direcionou de uma maneira muito, e eu louvei a Deus, muito tremenda. Eu durante 1 ano, mulheres, meu marido trabalhando, a gente começo da vida, tudo muito difícil. Durante 1 ano, eu fiquei com um sapato só. Eu me lembro que eu tinha um sapato da Beira Rio, que ele era bom. Preto, para combinar com tudo. Ele andava sozinho, aquele sapato. Eu podia ter... Porque, na verdade, eu vim de uma criação de filha única, onde eu tinha tudo, aquela coisa de filha única, né? 15 sapatos, 30 sapatos, não sei quantas bolsas. Só que eu decidia. Eu tomei uma decisão. E agora já não era mais meu pai, agora era meu esposo. Então era o que meu esposo podia me dar. Eu fiquei 1 ano com aquele sapato. Mas 1 ano que eu conto para vocês todas as falas, os rostinhos, a primeira palavra, quando ele andou, a primeira vez que ele ficou de pé. Foi tudo comigo. Foi eu quem vi. E aí eu fui entendendo que eu não tinha como abrir mão dele. E eu realmente decidi, eu falo isso para ele hoje, ele sabe, eu falo muito isso para ele. Eu nunca abri mão da minha vida porque um filho me... Não, eu decidi, eu falo para ele, você não tem culpa de nada. Foi uma decisão minha, eu decidi criar você. Eu decidi ficar com você. Até que o Senhor me abriu uma porta linda dentro da minha casa, que foi de artesanato. Eu me tornei uma artesã. E além de eu me tornar uma artesã, eu trabalhava dentro de casa, eu dava comida para ele, eu via ele, eu dava banho nele, eu trabalhava em casa para as lojas. E o Senhor me deu aí, me abriu uma porta, eu dar aula. Então eu dava aula em casa. Deus me supriu. Não tinha sapatos e bolsas, mas eu tinha o que era necessário. Eu podia fazer uma melhora, uma reforma. Deus foi cuidando de mim. E aí me apareceu a Jennifer, aquela bênção linda. E eu falei, não, da mesma maneira que eu me dediquei a ele, eu vou me dedicar a ela. Só que o tempo foi passando e todo mundo dizia assim para mim, deixou de viver, né? Eu falei, não, estou cumprindo minha missão. Você precisa entender isso. As pessoas estão desmerecendo algo que é divino. Hoje a sociedade está nos fazendo acreditar que nós temos que abandonar. Existe uma PL aí para ser aprovada no Congresso, onde o governo vai dar toda a condição para os pais deixarem os seus filhos nas creches, porque eles querem criar os nossos filhos, porque eles querem começar a estabelecer muitas situações que vão comprometer a palavra. Inclusive, eles querem, como já foi aprovado em São Paulo, uma lei que não existe mais Dia dos Pais e Dia das Mães. É o Dia dos Cuidadores. Então, as crianças elas vão ficar à mercê do Estado, né? Eles querem aprovar que incesto faz bem à criança. São coisas... Eu queria que vocês, pais, estivessem atentos ao que está acontecendo. Porque daqui a pouco eles vão querer legalizar a pedofilia. E são os nossos filhos. E o tempo passou. O Jonathan cresceu, levava na escola, buscava na escola. Hoje ele tem 1,90 m, está com 19 anos e até hoje é monitorado. E ai dele se ele não atendeu o telefone. Ai dele. Não tem isso. Ontem até estava a Jennifer me perguntando se podia ir na casa de uma amiga em Ubatuba viajar. Eu morri de rir com ela, me divertia. Falei, você tá em que mundo, Jennifer? Teu irmão tem 1,90 m, o cara tem 19, vai fazer 20 anos. O cara não vai ali sem falar comigo, com teu pai. O cara é monitorado 24 horas por dia. O cara tem horário para chegar dentro de casa, Jennifer. Você vai aonde, Jennifer? Falei, querida, quando você for mãe, a minha estratégia é essa. Quando você for mãe, quando as crianças tiverem 10 anos, você deixa passar a noite fora. Mas eu não. Aí ela olha pra minha cara assim, como se fosse, eu não sou maluca de fazer isso, né? Falei, se você não vai fazer, eu também não faço. E aí, o que aconteceu? Jonathan cresceu. Jonathan hoje está na faculdade. Jennifer está terminando o primeiro ano, né? Que agora eu estou bem desatualizada, né? A gente desatualiza, né? Agora ela vai para o ensino médio, né? Que eu falo 2º grau e ela olha para minha cara assim, ó. E aí, o que aconteceu? Deus realizou um desejo do meu coração. E a irmã falou aqui. Ano passado, Deus abriu a porta para mim da faculdade.
Aquela coisa de você dizer assim, não, isso não vai acontecer mais. Eu não vou mais estudar. E agora eu estou fazendo o que eu sempre amei, estudando, junto com ele, estudando, e eu falando, Deus, eu queria... Agora, sabe aquela sensação de dever cumprido? Sabe aquela sensação de você olhar e dizer assim, eu não perdi nada. Não perdi tempo nenhum, ele está aí, ó, formado, criado. Ela, eu estou com os olhos em cima dela, eu estudo de manhã para poder estar de olho nela, né? Os olhos bem abertos. E eu ainda digo para ela assim, o que eu não vejo, Deus revela. Então, você está numa situação desfavorável. O que acontece é que quem aqui é mãe e pai de adolescente? Levanta a mão. Uma luta, né? Não é não. A gente costuma dizer, e a psicologia diz, a ciência, que é a pior fase. Mas não é não. Eu trabalho com os adolescentes há mais ou menos 5 anos. E eu gosto muito de ouvi-los. Porque o adolescente, ele chega nessa idade, nessa fase, eles acham que eles são os donos do mundo. E eu queria lembrar aos pais que estão aqui, que quando nós tínhamos 12 anos, também achávamos que eram os donos do mundo. Lembra? Não, não lembra. Nós agíamos exatamente como eles agem. A diferença é que os pais, nesse momento de choque, eles se afastam do adolescente. Eles preferem não ficar perto, eles preferem não abraçar, não conversar, só bate de frente. E é exatamente nessa hora que o adolescente precisa do limite, é nessa hora que o adolescente precisa do toque, é nessa hora que o adolescente precisa do diálogo. E é a hora que o pai e a mãe saem de cena e é a hora que eles mais precisam do pai e da mãe. Você sabe o que é você entrar no mundo deles? Foi assim que eu aprendi com Deus. Foi assim que eu aprendi com o doutor Jesus. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Porque o Senhor não me deu bula. Não veio explicando nada. Cada um é de um jeito. Jesus me ajuda para me não arrancar os cabelos. E aí o Senhor foi me dando estratégia. Primeiro com Jonathan. Passei. Ele passou quando chegou em 14, 15 anos. Ele achou que ele era o dono do mundo e que ninguém mandava nele e que ele podia fazer o que ele quisesse. E ele começou a aprontar na escola. E eu quero dizer às mães e pais aqui, vão à escola. Visitem a escola. É mico, não tem problema. Eu falava para ele, eu pago gorila. Isso não é problema para mim, querido. Vá à escola porque muitas das vezes você é o último a saber. Entendeu? Tem a senha do Facebook, tem a senha da internet, tem acesso a todas as senhas de celular, mas ele não deixa. Como é que não deixa? Como é que esse negócio de não deixa? É isso que eu queria que os pais me explicassem. Como é que esse negócio de não vai, não deixa, não mexe, não toca? Não. É isso que precisa ficar resolvido nas nossas casas. E eu falo pro rapaz de 1,90 m, querido, enquanto você comer comidinha de mamãe, dormir na caminha, né, viver aqui dentro, é satisfação. 100% de tudo que eu te perguntar, você me responde para você não entrar no vento. Para você não ter problema, rapaz. Tudo que eu e o seu pai quisermos, você vai fazer. Não existe esse negócio que não vai. Me dá seu telefone que eu quero ver. Não. Agora, ou você dá o telefone ou você perde o telefone. Simples. O que você está vendo na internet? Qual é a senha? Não tem? Não, eu tenho que ter privacidade. Querida. Isso não existe no adolescente. Irmã, ele tranca a porta do quarto, porque você deixa. Ah, irmã, ninguém entra ali, porque você deixa. Não, eu falei para ele, rapaz, a porta do meu quarto está aberta. Como é que a sua está fechada? Vamos abrir essa porta. Ou você abre a porta ou eu derrubo a porta. Coisa simples, gente. Eu estava dando palestra para pais numa igreja e, pasmem, acabou a palestra, veio uma mãe. Irmã, eu não sei o que eu faço com a minha filha. Eu falei, mas olha, eu não tenho mais controle, perdi o controle. Eu falei, mas meu Deus do céu,
Falei, mas quantos anos tem a tua filha? 2. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não, é verdade. Daqui a pouco, quando ela acabou de falar, vem a criança desorientada pelo... Viu, irmã? Eu falei, ela tem 2 anos, tem 80 centímetros, e você está dizendo para mim que você perdeu o controle? Pode se preparar para apanhar. Quem manda na sua casa é você, pai. É você, mãe. Eu não tenho como botar aqui, mas imagine que nós estivéssemos com 4 cadeiras aqui na frente. E esse é o cenário de muita casa. E essas 4 cadeiras representariam um carro. Você imagina que em muitas casas, quem está no volante é o filho? É ele que dirige. É ele que manda. É do jeito que ele quer. E se não for escândalo, é bate porta, é grita, entendeu? Vamos acabar com tudo, vou embora de casa, faz as bolsas de mercado, bota as roupas dentro. Uma vez eu ajudei o Jonathan. Ele disse que ia sair de casa, eu falei, pera aí que eu vou te ajudar, porque é muito serviço, muita roupa para tu botar aí. Vamos te ajudar. Mas eu falei, você vai que horas, pra gente saber. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas você tem que pedir a Deus, ao Criador de família, aquele que estabeleceu família, dizer, Deus, me dá uma estratégia, mas eu não vou perder o controle. Outra coisa que acontece com pais. História do Joãozinho. A mãe chegou, o pai chegou na cozinha e falou, cadê Joãozinho? Não se mete não que Joãozinho saiu, 7 anos Joãozinho. Se mete não, quem resolve a vida do Joãozinho sou eu. A mãe pro filho, pro pai. Passou algum tempo, o pai chega na cozinha de novo, 10 anos, Joãozinho já estava, falou, você viu o Joãozinho? Não se mete não, que Joãozinho está na casa de fulano, eu que sei de Joãozinho, quem manda no Joãozinho sou eu. Aos 15 anos, ele chega na cozinha e a mãe está chorando. Ele falou, o que foi? Ela falou, não sei do Joãozinho. Mulheres que estão aqui, eu quero pedir em nome de Jesus, não tirem a autoridade dos seus maridos. Não façam essa loucura. Não cometam esse erro. Você já falou com seu pai, meu filho? Não vou falar porque ele não vai deixar. Não, você fala com seu pai. Porque eu e o seu pai, nós trabalhamos em acordo. Ou nós deixamos, ou nós não deixamos. Quer ver coisa triste para um filho? Fala com teu pai. Pai, fala com tua mãe. Mãe, fala com teu pai. Pai. A criança fala, realmente ninguém manda nessa casa. Não existe autoridade. Outra coisa que é muito ruim para um filho, o pai manda, a mãe manda, a avó manda, a tia manda, a vizinha manda, todo mundo manda na criança. A criança não tem nenhuma noção de hierarquia, não tem nenhuma noção de autoridade. E isso é terrível. Quem é que manda? Não sei. Ela não sabe, sai meio-dia da escola. Um dia quem pega é a mãe, outro dia quem pega é o pai, outro dia quem pega é a avó. Outro dia quem pega é a vizinha. Outro dia quem vai é o transporte. Ele não sabe a quem ele pertence. Cada hora ele está numa casa. Ele é levado de um lado para o outro, levado de um lado para o outro, lado para o outro, lado para o outro. Aí depois você chega e fala assim, mãe, não sei o que eu faço, meu filho está tristeza. Mas ele não obedece, está revoltado, não sei o que. Eu costumo dizer para os pais, quando as crianças nascem, que eles receberam uma folha em branco. O que eles estão escrevendo nessa folha? O que você está escrevendo? Porque quem é responsável pelos seus filhos é você. Se hoje Deus vier do céu e pedir contas do Jonathan e da Jennifer, ele vai procurar 2 pessoas na terra, Jeter e Renata. Não tem ninguém mais que tenha que dar satisfação deles. Sou eu e o pai. A gente precisa entender que eles precisam ser cuidados. Eles não podem esperar. Tem filhos sendo criados pela televisão. Você enfia a criança lá, bota aqueles DVD de 500 horas, deixa a criança lá, porque é a única maneira de você ficar livre. E quem foi que disse que pai e mãe é livre, gente? Quem foi que disse que pai e mãe tem tempo para descansar? Quem foi que disse que pai e mãe descansa? Por isso que eu falei com o Jonathan, no dia do teu casamento eu vou dar um culto em ações de graça.
Vou pedir o pastor 1 minuto e vou dizer, pastor, deixa eu deixar só um versículo para a igreja. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pai e mãe não descansa. Toda hora. Ele está lá com daquele tamanho, já na faculdade, passa meia hora, 40 minutos, cadê Jonathan? Eu estou em casa, cadê Jonathan? E às vezes ele fala assim, eu até senti falta que a senhora não ligou. Ligo e atenda. Não, irmão, não posso ligar para o meu filho, não, porque se eu ligar ele fica nervoso. Nervoso por quê? Outro dia ele disse para mim que estava estressado. Eu falei, por quê? Você está com 5 contas para pagar? Você não tem motivo para estar estressado? Você era para ser o homem mais feliz desse mundo. Você está com comidinha na mesa, uma caminha quente, né? A roupinha tudo limpinho, direitinho. Não está na rua, não tem que estar feliz. Você tem que estar feliz. Você tem que agradecer a Deus todo dia pela vida do teu pai, rapaz. Então nós, muitas das vezes, deixamos com que eles arrumem motivos quando eles não têm. Você entra no quarto do teu filho, ele tem computador, tem televisão, ele tem o computador e o celular de última geração. Porque quando, ano que vem, lançar o celular que fala, tu compra. Tu compra sem poder, mas tu compra. Aí compra a roupa mais cara, o sapato mais caro, tudo mais caro, ele anda igual um boneco, mas aqui dentro, ó, tá vazio. Você acha que os teus filhos vão lembrar dos sapatos, das roupas, dos brinquedos? Ele vai lembrar dos momentos, se é que ele teve com você. Tem filhos que crescem e vão embora. Aí os pais dizem assim, me abandonou. Esse menino não quer saber de mim. Será que isso não é meio que um reflexo do abandono que ele viveu? Porque eu aprendi uma coisa. Até 18 anos, os pais precisam ser bússola. Direção o tempo inteiro. Direção o tempo inteiro. A partir dos 18 anos, dos 20, né? Os pais passam a ser porto. Se você for porto, o navio vai voltar. Mas se você nunca foi bússola, não dá para ser porto. Nós precisamos levar os nossos filhos muito a sério. Muito a sério. Eu li para vocês que o desejo do meu coração é que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na mocidade e que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas e como colunas de um palácio. Os nossos filhos são diferentes, sim. Eles podem viver numa escola, fazer parte de uma sociedade onde tudo está perdido, mas os nossos filhos não. Os nossos filhos têm que ter noção de família. Os nossos filhos têm que desejar um casamento. As nossas filhas têm que desejar ser esposas, ser mães. Não, irmã, mas isso aí é da antiga. Não. Os nossos filhos foram gerados para formar famílias. E eu já faço muito isso, já falo muito disso lá em casa. Muito disso. Eu falo para o Jonathan e para a Larissa. Pensem bem. Trabalha, estuda, compra, adquire, mas na hora que vocês decidirem ter um filho, eu vou amar visitar, vou amar babar, beijar, mas criar e educar é com vocês. Tem mãe e pai entregando o filho para os avós, deixando com os avós. Deixando para o avô cuidar. Deixa na casa da tua mãe, deixa na casa do teu pai, deixa na casa da tua irmã, deixa na casa de não sei quem, deixa na casa de não sei quem, deixa na casa de não sei quem. E a Bíblia me diz os lugares aonde os filhos e as mulheres têm que estar. Diz. A Bíblia fala sobre todos os assuntos. O salmista no Salmo 128 vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Mulher tem que estar perto de casa. Mulher tem que saber o que acontece dentro de casa. Mulher tem que governar a casa. Mulher pode até trabalhar, mas ela tem que dar o jeito dela de saber o que acontece na casa, o que se passa com os filhos, o que está na casa. Ela tem que estar perto da casa, porque se acontecer qualquer coisa, ela tem que estar em casa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da casa. Aí vai dizer o lugar dos filhos. Os teus filhos, como planta de oliveira,
a roda da tua mesa. Lugar de filho é dentro de casa. Filho só sai para estudar, para louvar o Senhor e para ir num aniversário. Filho é dentro de casa. Eu falo para a Jennifer, sempre falei para ele, dentro de casa, você não tem nada para fazer na rua. Eu não estou dizendo no sentido de a criança brincar, da criança correr, não. Eu estou falando de filhos que passam o dia na casa dos outros. Você chega para uma mãe e fala assim, onde é que está teu filho? Não sei, irmã, saiu, estou ligando, não atende. Não sei, disse que estava ali. Não tem, disse que estava ali. Vai atrás, vai ver se estava. É trabalhoso? É. Mas somos nós que vamos prestar contas para Deus. Eu falei isso numa entrevista que a pastora Elisete fez, ainda quando tinha um programa, e eu fiz questão de falar isso, para que muitos pais ouvissem, e eu quero repetir essa frase. E eu disse para ela, pastora Elisete, a pior frase que um homem ou uma mulher, um pai ou uma mãe, pode dizer para Deus é: Deus, eu perdi a minha herança. É muito triste. É muito triste. E voltando, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, mas voltando para os 15 anos do Jonathan, a vigília. Aí ele fez, com os 15 anos, eu estou dizendo isso porque eu gosto de ministrar, mas eu gosto de dar exemplo prático. Quando se fala de família, porque eu posso falar de uma porção de família aqui da Bíblia. Posso contar a história de uma porção de família, mas eu preciso trazer isso para a gente. Eu preciso trazer isso para hoje, para a minha e para a tua vida. E ele disse para mim e para o pai assim... Não, primeiro ele me aprontou uma pesada, que ligaram lá à escola, ele tinha 14 anos, dizendo que ele tinha arranhado o carro do professor. Eu não sabia se era mentira ou se era verdade, eu não sabia se era pegadinha, se era alguma coisa. Falei, não, ele nunca escreveu em parede aqui dentro de casa, como é que ele vai arranhar o carro do professor? Não. Fui para a escola tremendo. Cheguei lá, ele disse não, com 2 pés juntos, que ele não tinha não, que foi colega dele, e não foi. E o professor falou, não sei quem foi, eu só sei que minha porta não vai ficar arranhada. Eu falei, não, sua porta não vai ficar arranhada. Se foi ele nós vamos pagar. Fomos para casa. Jonathan fala a verdade. Não fui eu. E aí tem aquele, já conhece o pai e a mãe banana? Vocês conhecem o pai e mãe banana? Meu filho está sendo perseguido. Aquela professora não gosta do meu... O professor está tentando ajudar. Aquela mulher não gosta do meu filho. Todo mundo briga com meu filho. Eu conheço uma mãe que o menino só falta jogar as cadeiras da igreja lá do lado de fora. Não faz nada. E ai de quem falar alguma coisa com aquela mãe. Ela vira um leão. Só que se ela virasse um leão para defender e para que ele crescesse, mas ela está transformando ele num monstro. Porque ele pinta uma criança que acorda de manhã e toma café, Coca-Cola no café, e toma Coca-Cola no almoço, toma Coca-Cola na janta, e só come o que quer. Eu falei, ela está matando o filho dela. E ele, quando chegou em casa, eu chorava, falando, Jesus, meu Deus, não é possível. O que eu faço com esse menino? Aí o Espírito Santo, que cuida da gente, pai e mãe, eu falei para o meu esposo assim, diz para ele que a câmera da escola estava ligada. E que eu vou ver a filmagem. E que se eu souber que foi ele, a coisa vai ficar feia em casa. Ele virou. Quando meu esposo falou isso no quarto, ele caiu num pranto de gritar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, garoto, por que você fez isso? Antes de eu te dividir, me responde por que você fez isso. Até porque, pais, apesar da palmada estar sendo, tentando tirarem a palmada, a Bíblia diz, Provérbios vai dizer, para usar a vara para livrar a alma do inferno. Pensa nisso. Não estou falando de espancamento, não. Estou falando de correção. E aí, ele falou para mim que ele precisava entrar num grupo dentro da sala de aula, que era o grupo 2, quietos, né? E para entrar no grupo, ele precisava fazer uma coisa muito ruim. É sério.
Isso acontece para quem tem filho adolescente o tempo inteiro. Porque o adolescente, ele vive aquela fase que ele precisa ser aceito pelo grupo. Então, se ele não for aceito pelo grupo, ele entra em crise. E ele pegou e escreveu no carro. Quem é que ia fazer algo tão ruim? Ele ia ser o chefe do grupo. Ficou em R$300 a lanternagem da porta. E eu falei para ele. Sou ocupada. Porque eu era para estar mais de olho em você. Eu era para ir buscar. Eu vou te buscar nas... Não vai, vou te levar e vou te buscar. E aí começou alguns processos que a gente passou. E antes disso, eu me lembrei, ele um dia chegou em casa todo feliz com o brinquedo. Aí eu falei, que isso, Jonathan? Ele falou, encontrei seu Arão, que seu Arão é um senhor que sempre dava brinquedo para ele, presente, ovo de Páscoa. Ele me deu. Eu falei, é? E ele brincou o dia inteiro com aquele negócio. No dia seguinte eu encontrei quem? Seu Arão. Seu Arão, quero agradecer ao senhor. Ele, por quê, Renata? Eu falei, poxa, ontem o Jonathan chegou lá em casa, com aquele brinquedinho, ele falou, ele não entendeu? Ele falou assim, mas eu não vejo o Jonathan já tem um tempo. Cheguei em casa, eu falei para ele, antes de eu te pegar, aonde você arrumou esse brinquedo? Porque eu acabei de encontrar com o seu Arão, porque Deus não me deixa enganada não, rapaz. Ele gaguejou, ele é da minha cor, ele ficou transparente. Aí ele falou, não, é porque eu passei na lojinha de 99, eu peguei, mas eu vou pagar. Pai, mãe, quando chega alguma coisa na tua casa que você não conhece, você não pergunta, não? Você não vai atrás para ver o que tem na mochila, não? É um lápis, mas não é do seu filho. É um apontador, mas não é do seu filho. Um carrinho, mas não é do seu filho. Por que você está falando isso, Renata? Porque teve um homem que foi condenado ao corredor da morte nos Estados Unidos e ele fez o último pedido antes de morrer, ele queria ver a mãe. E quem negaria esse pedido a esse rapaz? Trouxeram a mãe para a última visita dele. E escutaram ele ela gritando, pedindo socorro. Quando olharam para a mãe, ele tinha arrancado através da grade um pedaço do nariz, com uma mordida. E foi horrível. E disseram, por que você fez isso? Você é maluco? Você pediu tua mãe e falou assim para ela nunca mais vai se esquecer de mim. Porque hoje eu estou morrendo por culpa dela. Todas as vezes que eu cheguei em casa com coisas que não eram minhas, ela nunca falou nada. Você vê como é que essa missão é séria de cumprir? Então, o que nós fizemos, eu e Jéter? Bota na caixa. Não brinca mais. Desencosta disso. Pegamos ele, Jéter, eu estava muito... Mulher chora, mulher aquela coisa, né? Pegou o pai, o sacerdote, né? A figura da lei, da ordem. Foi lá na loja com ele. Pai, vamos na loja. Vamos na loja. Ele desesperado, quando ele chegou lá, encostou na bancada, falou, a senhora conhece esse menino aqui? Ela falou, às vezes ele passa aqui. Não, eu quero que a senhora olhe bem para a cara dele. Toda vez que ele entrar na loja, a senhora fica ligada, a senhora fica... Ele estava pálido, parado, desesperado, dizendo, meu pai não está fazendo isso comigo. E o pai dizendo, eu estou porque eu te amo. Falou para ela assim, a senhora olha ele, sabe por quê? Porque ontem ele entrou na sua loja e pegou um brinquedo e levou para casa. Então, toda vez que ele chegar aqui na porta, a senhora fica de olho nele. Ele assim, né? Apavorado, pagou, ainda falou assim, agora a senhora fica com o brinquedo que ele não vai me levar para casa, não. Vamos embora, Jonathan. Pergunta se ele pega um alfinete de alguém. É chato, doloroso, vergonhoso, mas é didático. Ele aprendeu. Ele sabe o que é. Agora a gente ia dizer, não, a gente precisava que ele passasse por aquela vergonha, para que ele não pensasse nunca mais em fazer aquilo. Eu falei para ele, eu não estou criando ladrão,
Tu vai passar vergonha hoje para mim não passar vergonha amanhã na delegacia. Ele era pequeno. Voltando para o Jonathan, que ele disse que ele tem muito tempo. Eu falei, tu tem um livro? Eu tenho um livro para fazer teu. Ele me chega na escola, começou no primeiro ano, na escola nova, né? Primeiro ano do segundo grau, aquela coisa, segundo grau, gente, de novo. A escola enorme, ele falou, eu vou fazer tudo que eu não fiz na minha vida. Ele pulou na piscina da escola do lado. A gente só saiu com a gente 8 horas da noite. A professora de matemática me chamou um dia e disse assim, olha só, eu não sei o que está acontecendo, mas tem 7 faltas dele. Eu olhei para a cara dele, ele do meu lado, pálido. Eu falei, você está evangelizando? Você estava fazendo algum trabalho de lugar livre? Aonde você estava, Jonathan? Eu estava jogando bola na quadra. 7 faltas. Aí alguma mãe vai dizer assim, meu filho está sendo perseguido pela professora de matemática que não gosta dele. Seu filho não está sendo perseguido, não. Abre os teus olhos e educa os teus filhos quando os professores vierem com alguma reclamação. Porque se um filho não consegue respeitar um professor, ele vai respeitar alguém nesse mundo. Ele vai ter alguma noção de hierarquia, de respeito, de autoridade. Uma criança que cresce desrespeitando a autoridade é uma criança fadada ao fracasso. Tem que respeitar todas as vezes que ele chegar lá, porque o professor... Cala a boca quando o professor falar. Baixa, ele pode estar errado, mas ele é autoridade na sala. Quem ensina isso é pai e mãe. Porque na nossa época lá atrás, quem é que respondia ao professor? Quem é que fazia o que eles fazem antes de ameaçar de morte o professor dentro da sala de aula? Dos professores terem medo de dar aula. Por conta dos pais. Não tem pai e mãe para ensinar. E eu falei para ele, no dia que eu for chamada na escola, para me dizer que você respondeu um professor, tu vai apanhar na frente de todo mundo. Vai ser lá no meio da sala que você vai apanhar. Você não vai apanhar em casa, não. Porque você tem que respeitar a autoridade. Se nós não ensinarmos os nossos filhos hoje, nós vamos chorar amanhã. Aí fui lá na escola, né? A professora me disse isso. Aí me subiu assim um dínamo, uma coisa assim que eu fiquei vermelha. Uma coisa do espírito assim. Eu dei uns 4 tapão nele. Marcou a mão aberta. Aí a professora, aí ele, calma mãe. Eu falei, calma? Ele desse tamanho, calma? Tem calma não, rapaz. Você está brincando comigo? Você está pensando o quê? Ele entrou para a sala de aula da cor dessa cadeira, apavorado. A professora, que já era, né, ensino médio, virou para mim e falou assim, eu quero te dar os parabéns. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu precisava de umas 10 mães aqui na escola. Quando nós chamamos os pais aqui, nós quase somos agredidos pelos pais. Ela falou, eu estou feliz com a sua atitude, porque os pais não fazem mais isso. Eu falei, o quê? Eu falei, eu bati pouco, porque a senhora estava aqui. Mas você pensa que acabou aí? Não acabou, não. Quando eu despedi dela, eu falei, peraí, dei a volta, fui lá na sala dele. Ele esperava ver Deus, mas não esperava viver. Sala lotada. Aqui, ó. Esse sim, ó. Vem o professor. Quando o professor abriu, eu fiz questão de botar minha cara lá dentro. Quando ele me viu, ele ficou assim, ó. Aí todo mundo, é a mãe do Jonathan, a mãe do Jonathan. Eu vim te dizer que eu vou embora. Ele olhando pra minha cara assim, desci e fui embora. Fui descer a escada ali da escola chorando. Quando ele chegou em casa, quente. Precisava fazer eu passar vergonha? Eu falei, mas não foi maior do que a minha. Então, vergonha por vergonha, passamos juntos. Por que você quer? Paguei meu amigo lá. Todo mundo ficou me zoando. Ah, a mamãezinha veio na escola. A mamãezinha veio no segundo grau, né? Ensino médio, pra não ficar chato. A mamãezinha veio na escola. Passou. Eu falei, fui na escola e se tiver que ir de novo eu vou. Se tiver que ir de novo eu vou. Se tiver que ir na faculdade eu vou. Se tiver que ir eu vou. Enquanto você estiver dentro de casa eu vou atrás de você por esse mundo afora. E aí ele virou muito com raiva, porque adolescente, né? Fica com muita raiva. Ele falou assim, me esquece. Finge que eu não existo.
Deixa eu viver minha vida. Quem já ouviu isso? Só eu. Ah, queridas. Eu enchi o pulmão de ar. Olhei dentro dos olhos dele e disse para ele uma coisa que ele não sabia. Eu falei, escuta o que eu vou lhe dizer para você nunca mais esquecer. Enquanto eu for viva nessa terra, enquanto eu existir, mas gente, foi Deus mesmo que me deu aquela graça, porque eu olhei dentro dos olhos dele. Eu sou sua mãe e eu não abro mão de você. Você é meu. Gente, essas palavras fizeram tanto efeito. Eu falei, você é meu e eu não vou desistir de você. Aonde você for, eu vou. Se eu tiver que te buscar, onde tiver que te buscar, eu te busco. Eu não vou largar você. Você entendeu? Ele ficou olhando assim para mim, com os olhos arregalados. Você é meu. Deus me deu você. Passou uma semana, ele veio. A senhora não sabe o que aconteceu lá na sala. Eu falei, o que foi? 2 marmanjos, porque tudo menino grande, vieram falar para mim, pô, cara, aquele dia tua mãe esteve aí, tu ficou chateado com ela, ficou nervoso com ela, mas posso te dizer uma coisa? Eu posso morrer, que minha mãe nem sabe onde é que eu estou. Minha mãe não está nem aí para mim, cara. Nunca que minha mãe viria na escola. Agradece a Deus porque você tem mãe. O que eles querem é ser amados. O que eles querem, com todas as palavras de que me larga, me deixa viver a minha vida, tudo mentira. Adolescente gosta de limite. Adolescente nos leva a nosso limite, porque eles precisam de limite. Por que não? Por que não? Mas a senhora tem que me dizer porque não vai. Jennifer cismou com essa viagem. Não, mas a senhora tem que me dizer. Eu falei, Jennifer, qual é a nova? Não vai. Mas mãe, não tem mais mãe, Jennifer. Mas olha só, eu tenho 14 anos. Falei, tu tem 14 anos. O negócio, se tiver 40, tu fala comigo. Você não vai, querida. Porque se acontecer alguma coisa com você, eu vou ter que dar conta para Deus. Mas todo mundo vai. Mas eu não sou mãe de todo mundo. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Mãe, eu quero ir no Gospel Night. Não vai. Eu vou, não vai. Fulano vai, problema é do fulano. Ciclano vai, problema é do ciclano. Mas fulano foi, problema. Não vai. Mas não vai. Arranca as calças da cabeça. Não vai. Você é chata, sou chata. Toda mãe tem esse título de honra. Ela é chata. E quando você for pai, você vai ser chato. E quando a Jennifer for mãe, vai ser chata. E eu gosto de ser chata, porque se eu não fosse chata, eu não seria mãe. E aí, um dia, para minha surpresa, vocês pensam que nós não somos observados por eles o tempo inteiro, olhados por eles o tempo inteiro? Um colega chegou para ele e falou assim, pô, vamos lá no Gospel Night. Ele, não vou não, minha mãe não vai deixar mesmo. Pô, cara, todo mundo vai, menos você. E ele me surpreendeu, ele virou pro cara e falou assim, eu não vou, não quero ir. Não quer ir por quê? Ele falou, porque eu não preciso tomar veneno para saber que mata. Eu falei, gente, Jesus está trabalhando nele, está se convertendo. E assim, isso não é fácil, não é do dia para o outro, não. Isso é cansativo. Isso, né, a gente vai. Mas o que me alegra hoje é que quando eu ministro para a família, está ele sentado na primeira cadeira, do lado da irmã, do lado da Larissa, e rindo. Porque no fundo, ele disse até para mim outro dia, quando eu casar, acho que eu vou morar perto da senhora. Eu falei, não faz isso não. Falei, por quê? Ele falou, porque eu quero que os meus filhos sejam criados perto da senhora. Eu falei, não, já paguei meu pecado. Porque ele sabe, no fundo, que tudo que a gente está fazendo até hoje é por amor. E eu escuto adolescente dizendo para mim, minha mãe não quer saber de mim, meu pai não liga para mim, não quer saber de mim. E aí o diabo entra nesse buraco que fica, porque
vai abrindo um buraco. Aí eu tenho que voltar, sabe o quê? A ter 14 anos, vocês sabiam? Quem tem filha com adolescente, levanta a mão. Eu agora virei amiga dela. Sabe por quê? Porque ela está na fase dos meninos. Que fulano é bonito, que ciclano é bonito, que cada domingo ela quer ir uma roupa para a igreja, não pode repetir roupa. Eu estou vivendo essa fase de arrancar os cabelos. De 2 em 2 meses ela diz para mim que não tem roupa. Eu falei, tu deve ter uma máquina que bota a roupa e a roupa some. Mas eu não posso ir com esta roupa porque eu fui domingo. E ela está naquela fase de cinema, né? Aquela fase de... E eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou entrar no mundo dela. E eu entrei. Porque um dia ela pegou a minha agenda e isso me fez despertar pais e mães que são líderes, que fazem a obra. Ela pegou e botou o nome dela num dia na minha agenda. Aí eu achei aquilo muito ruim. Porque ela não precisa botar o nome na agenda para me ter. Ela tem que me ter o tempo e a hora que ela quiser. Ela é prioridade. E ela escutou o pastor Silmar Coelho ministrando para a família e ele dizendo que tinha o dia da mãe e da filha. E para as mães que estão aqui, que têm filhas adolescentes, por favor, se não existe, institui esse dia, o dia da mãe e da filha. E quando ela descobriu isso, ela não quer outra coisa. Mãe, cadê o dia da mãe e da filha? O dia da mãe e da filha é um dia que só eu e ela saem. E a gente vai para shopping, para ver tudo que ela quer ver, ou ir para ir no cinema, ou para ir em algum lugar que ela quer ir, e para conversar, porque eu entro no mundo dela e me torno amiga dela. A única coisa que ficou muito claro para nós duas, porque ela diz lá na escola que eu sou a única mãe legal. Porque as amigas dela queriam que eu fosse mãe delas também, porque a tua mãe é muito legal, tua mãe é muito maneira, porque a tua mãe, você conversa com a tua mãe sabe de tudo que você faz, e eu não conto nada para minha mãe. Não é assim? Porque eu fui tirando dela. Ontem ela até no quarto falou assim, você sabe quase tudo de mim. Eu falei, vou te pegar. Eu falei, Jesus vai me dizer o nome dele. E ela morre de rir e eu faço aquilo se tornar algo prazeroso. E aí ela vem e me conta. E aí ela vem e fala. E ela está naquela fase. Eu falei, gente, você só vai namorar com 18 para 19. Ela morre de rir. Mesmo assim, se o cara for muito crente. Ela ri. E aí eu vou entrando no mundo dela, aí eu vou tendo que ir para ver filme de adolescente, entendeu? No cinema. E aí eu vou ter que ir cavando e entrando no mundo dela e rindo das coisas que para mim já não tem tanta graça assim, né? E os papos dela, que não, porque o bagulho, eu falei, não tem bagulho nenhum. Não, porque o bagulho, eu falei, não tem bagulho, Jennifer. E aquele papo de adolescente, né? Que a gente tem que entrar naquela linguagem dele, tipo, né? Tipo assim, mãe. E isso. E aí você, porque eu não posso, eu tenho que lembrar que eu tive 12, tive 13, tive 14. Fazer ela viver esse tempo com Cristo, ela esperar Cristo, ela esperar em Cristo, viver todo esse período com ela. Não é fácil, muitas das vezes, né? Cansativo. Mas uma coisa a gente chegou, graças a Deus, a uma conclusão. Que eu falei isso para ela. E ela disse que fala isso para as colegas. Eu falei, nunca me peça para ser uma amiga mãe. Eu vou ser sempre uma mãe amiga. Porque se eu for uma amiga mãe, a gente vai sair para balada. Como muitas mães, elas voltam a ser adolescentes, né? E vivem como adolescentes. Eu falei para ela, eu vou ser uma mãe amiga. Eu vou te dizer não, eu vou te monitorar, eu vou te frear, mas eu vou ser sua ouvinte, eu vou ser sua confidente e eu vou ser sua amiga. Porque não tem ninguém mais no mundo que queira que você seja feliz, que você floresça, que você vá adiante do que eu. Então, não é fácil. Mas é uma missão que nós precisamos cumprir. Acabei agora de receber um telefonema dela no carro quando eu estava vindo. Mãe, eu estou aqui na igreja e a gente quer comprar açaí. A senhora deixou ir? Onde é que é? É aqui do lado da igreja. Vai com quem, gente? É 500 perguntas. E a gente não tem... por que você não vai no açaí? Tua mãe não vai saber. Ela escuta isso direto. Ela falou assim, porque eu não faço nada sem falar com a minha mãe.
Até porque eu já falei para ela, né, querida? Se eu descobrir... Porque Deus, às vezes, Ele resolve me contar algumas coisas, Jennifer. E assim, vai ficar ruim para você, querida. Deus, você vai entrar num vento horrível. Uma prova. Ela ri e chora ao mesmo tempo. Não é fácil, é cansativo, é desafiador. Mas o Senhor nos tem dado capacidade e graça para isso. Os nossos filhos serão diferentes, separados. Eu vou ao casamento do meu filho, vou querer vê-lo casando, formando família. Uma menina que serve a Deus, falei para eles, se guardem. Vocês estão pensando que porque Jonathan e Larissa são crentes, Larissa é muito mais crente que ele, né? Jonathan e Larissa são crentes que eu não falo? Converso com eles sobre sexo como se eu estivesse falando de arroz e feijão. Ainda olho para eles e falo assim, vocês não são anjo não, hein? Separa. Muito junto. Que isso, tia? Não tem tia, não. Vocês estão achando que vocês são anjo. Vocês não são anjo. E aí eu falo, pego no pé, não entra na casa da Larissa se a mãe dela não tiver. E, mãe, se tu entrar, Jonathan, tu vai ver. Aí, às vezes, ele tá lá, coitado, mãe, olha só, a tia Miriam não tá aqui, deixa eu entrar, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, tu entra, tu sai. Claro que você não vai poder, mas só o fato deles retornarem, deles ligarem, eu falei para ele, Jesus está te vendo. Isso é cansativo, porque tem hora que você não quer mais falar uma coisa que você fala todo dia, toda hora. Jennifer, você está no celular com quem? Jennifer, você está no Face com quem? Jennifer, tira essa foto daí. Se tu postar isso aí, eu vou te pegar. Cansa. Toda hora. Você sabe o que seu filho posta no Face? Você vê as fotos dela? Já viu as fotos dela que seminua? A mãe não vê. Ela ontem estava arrumando lá a mochila dela lá para o Dia com Cristo. Ela disse, eu sou a única menina da igreja que anda igual velho. Eu falei, legal. Porque a senhora compra bermuda para mim aqui. Bermuda é aqui. Eu falei, na tua época, na minha época era aqui. Mas a senhora não pode comprar mais curta? Não posso comprar, porque só quem vai ver suas pernas é seu marido. Inclusive, as pessoas só podiam ver tua mão e teus pés. A senhora tá maluca. E assim a gente vai levando, irmão. Cansa. Você leva na brincadeira, mas olha só. A gente cobra, a gente monitora, a gente fala, mas eu beijo, abraço o tempo inteiro. Toque o seu filho. Por que, Renata? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 2, no último versículo, o salmista vai dizer assim, beijai o filho, para que não se assenhorie dele a ira. Muitos adolescentes me procuram, me beijam, me abraçam, choram e dizem, minha mãe não diz que me ama, minha mãe não me abraça e não me beija. Por que você deixou criar essa lacuna entre os teus filhos? Pai, não é vergonhoso dizer que ama para o filho, não. Não é vergonhoso dizer que ama para a filha, não. Tem muitas meninas que hoje procuram nos homens a figura do pai. Sabia? Tem muitas meninas hoje que passam de mão em mão, porque, na verdade, tudo que elas queriam era a presença do pai, era o carinho do pai. Era o beijo do pai. E os pais que estão aqui têm essa responsabilidade. Mãe, beija, abraça. Sai daqui, essas velhas chatas. Sou velha e sou chata, mas eu te amo. Sempre quebrando eles. Sempre conquistando eles. A ponto, para a gente terminar, eu ouvi esse homem de 1,90 m, quando eu viajo, me ligar e dizer, mãe, ontem, onde é que a senhora está? Falei, agora é assim? Pô, mãe, estou preocupado com a senhora. Esse homem de 1,90 m me ligar e dizer, mãe, eu te amo. A gente não pode perder isso. Mãe, a senhora está onde? Estou chegando, João. Estou com saudade, mãe, te amo. Falei, então valeu a pena. Está valendo a pena. Eu fui visitar uma líder, não sabia que era líder. Ela e o marido. E o Espírito de Deus começou a me levar para um lado da maternidade e eu não sabia de nada. E de repente chegou a adolescente da escola, sentou muito contrariada na sala para participar da oração.
E aí ela fazendo aquelas caras e bocas, como se a filha tivesse com problema. E eu virei e falei para ela assim, o problema é que você cuida da vida de todo mundo na igreja, faz festa, faz isso, faz aquilo, ajuda todo mundo, e você esqueceu de cuidar daquela que você tinha que cuidar. E eu não sabia de nada. A garota estava sentada na sala, ela começou a chorar. Eu fiquei constrangida. Quando a menina começou a chorar aqui, o pai começou a chorar lá atrás. Eu falei para ela, mas eu não tenho tempo para ficar em casa. Eu falei, se eu fosse você, eu não saía mais de casa. Mas irmã, ela não quer mais ir na igreja, nem eu queria. Ela não quer mais saber de Jesus, nem eu ia querer. Porque o teu Jesus tirou você dela. O teu Jesus fez ela perder a mãe dela. Cuidado, irmãos. Os nossos filhos se desviam e aí todo mundo vai dizer, é o inimigo. Eu vou dizer que 90% é culpa dos pais. Eu sei que é triste, mas que é verdade. Uma vez uma irmã disse para mim assim, pode se preparar que o Jonathan vai se desviar. Eu falei, só se Deus não existe na terra e só se eu não estou cumprindo o meu papel de mãe. Você vai ver, vai ser necessário. Eu falei, necessário não, porque uma vez conhecendo o verdadeiro amor de Cristo, a beleza e a graça que é em Cristo, só se for louco para ir lá fora para comer bolota de porco. Eu falei, ele tem que entender que não há vida fora da presença de Deus. E sou eu quem vou pregar isso para ele. Não é pastor, igreja, não é culto, não. Quem prega para filho, quem ganha filho para Jesus é pai e mãe dentro de casa. Porque a pior coisa para um filho é o pai e uma mãe ser uma coisa na igreja e outra dentro de casa. Eles crescem dizendo assim, eu não vou querer ser crente nunca. Essa é a nossa responsabilidade. Os nossos filhos não podem esperar. Nós precisamos tomar para nós essa missão. Se o teu filho está com algum problema, antes de você culpar qualquer coisa, qualquer pessoa, chegue em casa e se olhe no espelho. E diga, Deus, onde é que eu estou errando? Me ensina. Me ajuda a recuperar esse filho. Me ajuda a trazer esse filho e essa filha de volta. Me ajuda. Me ajuda a usar a palavra certa. Me ajuda a usar misericórdia e justiça. Porque tem pai e mãe que é só justiça, justiça, justiça e misericórdia nunca. É briga, é briga, é briga, é castigo, mas não tem uma palavra de elogio, não tem uma palavra de amor. O filho sabe tudo que ele não é, tudo que ele é de ruim, mas ele não sabe até hoje da boca dos pais o que ele é de bom. Não sabe. Não sabe. Você acha que a Jennifer aceita botar a bermuda aqui porque ela é legal? Não. Ela vai contrariada, mas ela sabe, eu vou quebrando ela daqui, vou quebrando ela dali, né? E vou, porque se eu fosse radical, ela estava usando short aqui. E eu ia estar chorando. E eu quero terminar dizendo, nunca chegue para um pastor e para um líder dizendo, pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque a minha filha agora está andando nua. Sabe por quê? Não fala isso não, sabe porque quem compra a roupa é você. Tá bom? Eles não têm dinheiro. Eles quem paga, passa o cartão é você. Toda vez que eu saio com a Jennifer para comprar roupa, que ela vem lá, ela disse que comprou a bermuda, aí vestiu a bermuda na Eric. Eu falei assim, isso aí é bermuda em que lugar? Isso é bermuda, mãe. Eu falei, na minha época era short. Entendeu? Então não vai comprar porque eu não vou pagar. Não, não vou pagar. Escolhe outra coisa. E assim a gente vai levando no amor, na graça e pedindo a Deus sabedoria. Não abra mão do que é seu. Cuide do que é seu. Não perca a sua herança. Que Deus abençoe os pais dessa igreja, em nome de Jesus. Olha só, vocês querem que ela fique a noite toda? A gente fica. Vamos louvar agora o nosso Deus, que é maravilhoso, que é isso que a gente fala. E olha que nós nem nos conversamos muito, mas é isso que eu falo lá no grupo Desperta Débora. Monitore a vida do seu filho, veja a nota fiscal na bolsa, na mochila, olhe, veja, porque eu tenho filho, adolescente, jovem, eu tenho filho pequeno, eu faço isso tudo, por mais que ela não goste, agora ela deve estar lá em cima, e eu monitoro, sou chata, mas eu sou chata porque eu sou mãe. Vamos louvar o Senhor?
segundo a tua vontade, porque eu sou